Deus, porque Deus de fato tem uma palavra nos nossos corações, irmão. Eu creio que Deus tem resposta para a nossa vida hoje, edificação, ensinamento, tá? E hoje eu vou falar uma coisa para os irmãos já, tá? Quando Deus falar contigo sobre uma bênção, quando Deus falar com você, com a sua casa, espere o tempo certo para falar. Espere o tempo certo para testificar. Hoje nós vamos aprender na Bíblia que o nosso silêncio faz parte do trabalhar de Deus. Então eu quero que os irmãos se atentem aí, tá? Vamos ler São Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 57. A palavra diz assim: e completou-se para Isabel o tempo de dar à luz, e teve um filho. E os seus vizinhos e parentes ouviram que Deus tinha para com ela grande misericórdia, se alegraram com ela. E aconteceu que ao 8º dia vieram a circuncidar o menino, e lhe clamavam pelo nome de seu pai Zacarias. Respondeu sua mãe e disse: não, porém, será chamado João. E lhe disseram: ninguém há na tua parentela que se chame por este nome. E perguntaram por acenos ao pai, como que lhe chamasse, como chamaria o menino. E pedindo uma tabuinha de escrever, escreveu dizendo: João é o seu nome. E todos se maravilhavam. E logo sua boca se abriu, e a língua se soltou, e falava, louvando a Deus. Tremendo isso aqui, irmão. E veio um temor sobre todos os vizinhos, e em todas as montanhas da Judéia foram divulgadas todas essas coisas. E todos as que ouviam as conversavam em seus corações, dizendo: quem será, pois, este menino? E a mão do Senhor estava sobre ele. Glória a Deus. Só preciso voltar um pouquinho para os irmãos entenderem. De quem estamos falando, pastor? Estamos falando de Zacarias, estamos falando de Isabel, estamos falando de João Batista, aquele que Isaías profetizou que ele seria aquele que prepararia o caminho, aquele que viria endireitando as veredas. Então, nós vamos falar sobre isso, tá? Eu só preciso que os irmãos entendam uma coisa. A história bíblica diz que Deus se cala durante 430 anos. É o período que Deus não fala por profecia, Deus não fala por sonho, Deus não fala por revelação. E aí o que vai acontecer? O que vai acontecer é o seguinte: a Bíblia diz que os sacerdotes continuavam servindo no templo, mesmo que ainda não tinha uma revelação, mesmo que ainda não tinha sinais da palavra de Deus revelada. O povo ainda estava atribuindo, esse ministério, esse ofício sacerdotal passando de pai para filho. Então o que vai acontecer? A Bíblia diz que certa vez Zacarias vai prestar oração ao templo. Ele vai, na hora, servir no templo, e a Bíblia diz que naquele momento o Zacarias, por sorte, caiu sobre ele entrar no templo, para fazer o ofício daquele dia. A Bíblia diz que o anjo do Senhor desceu e perguntou e falou com Zacarias que a sua oração foi ouvida. A Bíblia diz que Zacarias já era avançado de idade. A Bíblia diz que Isabel, sua esposa, era estéril e avançado de idade.
Ou seja, além dos dois ser avançado de idade, ainda tinha a Isabel sendo uma mulher estéril. Ou seja, já no nosso olhar natural, nós já olharíamos e falaríamos que não era possível, até porque ela é uma mulher estéril. Sendo eles avançados de idade, sendo ele um sacerdote que servia, a primeira coisa que ele teria no seu sonho de ter não somente um filho, menino, para passar a ele o ofício sacerdotal que vinha de família em família, mas também para que ele pudesse cumprir o ministério dele. A esposa, o varão, eles têm no seu coração em ter um filho, acredito eu, a vida toda. Só que a Bíblia diz que naquele dia que Zacarias entra para fazer o ofício, né? A Bíblia diz que o anjo desce. E o anjo falou que ele teria ouvido, né? Que o Senhor ouviu a oração de Zacarias e da sua esposa Isabel. A Bíblia diz que Zacarias, ouvindo o anjo diz, e a sua esposa, ela vai dar à luz ao menino. E esse menino se chamará João. A Bíblia diz que Zacarias, ele não acredita. Zacarias, ele não toma posse daquilo que foi preparado para ele. A Bíblia diz que naquele instante, o anjo do Senhor permitiu, por ele não acreditar na profecia, por não acreditar na palavra do anjo, ele não poderia falar, ele ficou mudo. Então você imagina, a Bíblia diz que uma multidão ficava pelo lado de fora esperando uma posição de Zacarias, até porque o tempo que ele serviu lá dentro foi um tempo demorado, porque estava dialogando com o anjo. Quando Zacarias sai, ele está mudo, as pessoas não entendem, as pessoas não compreendem o que aconteceu. É somente Zacarias que compreende o que aconteceu dentro do templo, o que aconteceu dentro da casa de Deus naquele dia. Uma resposta veio sobre ele, e por ele não crer naquilo que Deus falou, ele sai mudo. Aleluia, louvado seja Deus. É isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que no mesmo período, né, a Bíblia vai dizer que Maria, também uma estéril, uma moça virgem, me perdoa, que também tinha parentela de Isabel, elas se engravidam, né? E Maria pelo Espírito e Isabel, as duas se encontram. A Bíblia diz que ao encontro dessas duas, quem já conhece a história, a Bíblia diz que o menino que está no ventre de Isabel é no mesmo momento cheio do Espírito Santo. Então quando as duas se encontram, quando Maria e Isabel se encontram grávidas, o menino que está no ventre de Isabel pula, cheio do Espírito Santo, né? Eles dão um chute na barriga da sua mãe, e a Bíblia declara muito claramente que naquele momento João foi cheio do Espírito Santo. Então Isabel sabe daquilo que ela carrega dentro do seu ventre. O Zacarias, sua esposa, também sabe. Só que enquanto a criança está no ventre, ainda as pessoas estão especulando, os vizinhos, os parentes estão querendo saber o que está acontecendo. E eu queria deixar essa meditação para os irmãos, por isso que eu li o 57. Hoje a minha preocupação não é falar do ofício dele, do Zacarias. A minha preocupação não é falar por que o anjo fez ou não fez, por que ele creu ou não creu. Eu quero que os irmãos entendam que nessa noite a mensagem está voltada pelo cumprimento, pelo dia que se cumpre o nascimento de João, porque a Bíblia diz que os vizinhos e os parentes se reúnem, e é nesse momento que nós estamos debaixo de uma promessa, que nós devemos ter vigilância. É isso que o Senhor testificava no meu coração. É quando nós estamos debaixo de uma posição de Deus, de uma promessa, de um propósito, é o momento que nós devemos entender que o momento do silêncio é necessário, o momento de ficar calado é necessário, o momento de ficar debaixo da unção é necessário. Por quê, pastor? Porque muitas vezes, se eu e você abrir a boca, nós perdemos a bênção. O momento, às vezes, que se eu e você não tiver ligado com Deus, é o momento que eu e você tropeça debaixo da promessa. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que naquele dia Isabel vai dar à luz, e no dia que ela vai levar o menino no 8º dia para circuncidar o menino,
que era o que acontecia para aqueles que tinham a promessa, né? Que saía sobre ele a promessa de Abraão. O que está acontecendo, pastor? O pessoal da família está testificando, está querendo saber de todo jeito como é o nome do menino. Pelo seu pai chamar Zacarias, automaticamente eles imaginavam que o menino chamaria também Zacarias, ou cairia sobre ele um nome de os seus antepassados, da sua genealogia, um nome. Por isso que o texto que nós lemos, quando ela diz, a Isabel diz que o nome do menino será João, todos eles não entendem nada e começam a perguntar: por que João? Não tem ninguém na família com o nome de João? Por que o menino vai chamar João? Só que aqui que nós devemos entender uma coisa que Deus falava no meu coração. Ou nós damos ouvido ao que Deus tem falado, ou nós damos ouvido àquilo que o Espírito Santo tem revelado, ou nós damos ouvido à voz de Deus e obedecemos à voz de Deus, ou nós damos ouvido aos vizinhos, aos parentes, ou nós damos ouvidos às pessoas que estão por lá de fora. Mas a Isabel, ela entende que o nome do menino deve se chamar João. Ela entende que é um propósito dela obedecer o nome que foi dado pelo céu para João. Então o menino vai chamar João, não é porque a Isabel achou bonito. O menino não vai chamar João porque Zacarias achou bonito. O menino não vai chamar João, por causa que há um desejo na vida dos pais ou dos parentes ou de quem seja, né, para que o menino chame João. O anjo declarou que o nome do menino seria João, assim como o anjo declarou para Maria que o nome do menino chamaria Jesus. Então nós devemos entender uma coisa: aonde nós perdemos a bênção, pastor? Quando nós abrimos a nossa boca fora do tempo. Aonde nós perdemos a bênção, pastor? Quando contamos coisas que Deus tem falado fora do tempo. Quando nós abrimos a nossa boca fora do propósito, fora do período. Quando nós abrimos a nossa boca para contar um testemunho antes de Deus fazer. Então o que acontece muitas vezes, pastor? O que acontece conosco é que nós estamos muito ansiosos. O que acontece conosco é que a nossa ansiedade, aleluia, que a nossa pressa, nós deixamos de viver a promessa, nós deixamos de viver debaixo da obediência de Deus. Mas Deus está dizendo para nós hoje: ei, aquela porta que eu falei para você que eu vou abrir, espera, fica tranquilo, o tempo de você contar o testemunho vai chegar. Ei, eu falei para você que eu vou curar, então descansa o coração, na hora certa eu curo. Ei, descansa o coração que na hora certa eu saro. Ei, descansa o coração que na hora certa eu abro. Descansa o coração que na hora certa eu te envio. Porque nós se frustramos, porque muitas vezes falamos demais e acabamos, aleluia, saindo fora do propósito. Colocamos palavras aonde não é para ser colocado palavra. Aleluia, mas Deus está dizendo, aleluia, continue debaixo da palavra, continue debaixo da ordem, continue debaixo da obediência, aleluia, não se precipite, não fale fora do tempo, irmãos, aleluia. Quantas vezes eu e você somos, muitas vezes, quem sabe, constrangidos, ficamos perplexos, ficamos preocupados, ficamos às vezes angustiados, porque Deus falou e por que não se cumpriu? Deus falou para mim, porque até agora não? Quem sabe Deus está dizendo para mim e para você: é tempo de se calar, é tempo de ficar quietinho, é tempo de deixar eu trabalhar, é tempo de ficar, aleluia, no silêncio, porque enquanto você está no silêncio eu velo pela minha palavra, enquanto você está no silêncio obedecendo, no tempo oportuno eu vou falar o momento certo de você abrir sua boca. A Bíblia diz que, olha para você ver, se nós estamos fora da visão, os vizinhos nos influenciam. Se estamos fora da visão, aleluia, os parentes nos influenciam. Se estamos fora da visão, alabacalamandaio. É por isso que eu gosto da palavra de Deus. Sabe que a Bíblia diz que Deus visitou Abraão e disse a Abraão: ó, pega seu filho, o seu único, o da promessa, aleluia, louvado seja Deus, e vai sacrificar a mim, Abraão.
Então Abraão não abre a boca para Sara. Abraão não conta para Sara que o Senhor pediu um menino. Abraão confia em Deus, Abraão confia no Senhor. Então Abraão, ele cata o menino, ele vai numa caminhada de 3 dias. Então entenda uma coisa, quem sabe se Abraão, ele fala para Sara, aconteceria o que aconteceu lá atrás. O que, pastor? A Bíblia diz que o Senhor visitou Abraão e disse: Abraão, eu vou te dar um descendente, eu vou te dar um filho. Aleluia. Abraão disse: Senhor, mas eu sou avançado de idade, a minha esposa é estéril. Entenda, quando Deus falou para Abraão que daria a ele um filho, Abraão correu falar para Sara. Sabe o que a Sara fez? A Sara não acreditou, a Sara não creu, e pela Sara não crer, pela Sara não obedecer, ela influencia Abraão a deitar com Agar. Quando ela influencia Abraão a deitar com Agar, ele deita com Agar, nasce Ismael. Mas Deus disse: ei, não é esse não é o da promessa, esse não é o que eu tenho te falado. Então muitas vezes, quem sabe Deus está dizendo e nos ensinando aqui, rapidinho, só para nós meditar na palavra do Senhor. Tem momentos que Deus fala conosco, tem momentos que Deus revela revelações a nós, que nós devemos confiar, silenciar e esperar o tempo. Santo Deus, é forte, irmão. Olha para você ver como que influencia. Abraão conta para Sara. Quando Abraão conta para Sara, a Sara ri. Sabe o que a Sara faz? Ela induz Abraão a se deitar com Agar, a escrava. Então muitas vezes, quando Deus fala conosco, e eu tenho um testemunho para contar para os irmãos debaixo disso, no início da minha conversão, no início da minha caminhada, fazia muita prova com Deus. Certa vez o Senhor me visitou e falou para mim colocar uma quantia em valor, entregar a uma pessoa. E eu falei: eu vou fazer. Eu estava crente que eu ia fazer, irmão. Eu estava confiante. Eu falei: eu vou fazer, vou cumprir o propósito, né? E aí eu fui procurar minha esposa. Na época, falei para ela: ó, Deus colocou uma quantia no meu coração para me abençoar uma pessoa. E aí, irmão, ela, uma mulher de casa, sabia das nossas dificuldades, ela olhou para a nossa dificuldade. E ela falou para mim, né? Melhor você pensar, ver direito. Enfim, irmão, ela me contou uma situação que a pessoa estava vivendo. E nós achamos que, depois que ela acabou me convencendo, falei: então acho que ela já foi abençoada. E eu acabei desobedecendo a Deus e não fiz o propósito que Deus tinha colocado no meu coração. Passou-se alguns dias, eu encontrei essa pessoa. E aí essa pessoa contou para mim, uma pessoa que a gente ia abençoar. E ela disse que tinha dado certo um valor que ela tinha para receber, no fim deu errado. E na hora que ela começou a contar para mim, o Espírito me repreendeu na hora e disse: por que você não obedeceu a minha palavra? Então, para os irmãos entender, quando a gente acaba abrindo fora do tempo, espaço, para uma pessoa que não foi Deus que falou com ela, Deus falou comigo, Deus falou com você. Quem sabe nós acabamos desobedecendo porque nós compartilhamos com alguém que não está preparado. Não está preparado. Porque se ela tivesse preparado, Deus falaria. Porque olha que interessante, quando Deus falou para Maria que ela daria luz, o Senhor sabia que para explicar para José seria muito difícil. Então o que o anjo fez? O mesmo anjo que falou com Maria, ele falou com José. Entenda essa palavra hoje que Deus está falando, elevai, ó. Por isso que muitas vezes você cai na besteira de comentar com alguém, de falar com alguém. Sabe o que acontece às vezes? Mesmo que essa pessoa é uma benção, mesmo que essa pessoa é ungida, mesmo que essa pessoa é nossa esposa, como aconteceu comigo, como aconteceu com Abraão, influenciou. E a influência
foi maior do que a influência de Deus falando para mim, para você, faça somente. Então Abraão já tem experiência. Então quando Deus pede o Isaac, Abraão não tutubia. Abraão vai direto. Abraão já pega o menino e já vai. Deus honrou Abraão. E é que Deus está fazendo aqui. A Bíblia diz que a Isabel, ela sabe que o nome do menino será João. Ela sabe, Zacarias sabe, a parentela não sabe, os vizinhos não sabem. Então ele chega e fala, mas como assim vai chamar João? Os irmãos estão entendendo? Então as pessoas começam a influenciar. Fala você que você vai comprar um carro para tu ver. Comenta com alguém. Aí Deus coloca no seu coração um carro de tal marca, de tal modelo. Se você comentar com alguém, sabe o que vai acontecer? Ela vai falar para você, esse aí é muito gastão, esse dá muito problema, essa cor não vende, ou essa marca. Você vai ver N pessoas dando opiniões, e essas opiniões não podem influenciar você a desobedecer a Deus. Então Deus está dizendo, às vezes é melhor se calar, às vezes é melhor ficar mudo e esperar o tempo oportuno chegar, de esperar o menino gerar, esperar o menino nascer. E aí no 8º dia diz a Bíblia que ela falou, não, o menino se chamará João. Aí foram procurar o pai, porque você entende a estratégia? Aleluia. As pessoas vão influenciar, falar com a mãe segurou as pontas, aí foram com o pai. Aí foram com o pai. Aí Zacarias não estava falando, sabe o que Zacarias fez? Me dá uma tábua de escrever. Telebaio, calamandaio, barúzia. E aqui eu quero profetizar uma coisa no seu relacionamento. Aqui eu quero profetizar para os casais que têm vida com Deus, que têm promessa, aleluia, que tem ministério, ser sua esposa, ou você e seu esposo. Entenda isso. A Isabel fala a mesma língua de Zacarias. A Isabel tem o mesmo propósito de Zacarias. Então ela fala com a boca. O nome do menino é João. Zacarias também fala, o nome do menino é João. Não tem divisão. Os dois estão no mesmo propósito. Os dois estão ouvindo a mesma palavra de Deus. Então eles têm uma unidade. Então eles têm um comprometimento, uma união que os de fora não podem influenciar. Então entenda uma coisa que eu vou lhe ensinar hoje. Ei, os vizinhos, a parentela não pode influenciar o seu casamento. Os seus amigos não podem influenciar o seu casamento. Porque Deus está dizendo, ei, há uma ordem, há um propósito no seu relacionamento. Aleluia, quem está gerando milagre é você, mas Deus já deu a ordem. Então Deus está dizendo, ei, no seu relacionamento, no meio dos seus propósitos, da sua casa, ei, aleluia, não deixa o vizinho, não deixa a parentela influenciar, deixa Deus fluir, deixa a promessa de Deus estabelecida na sua casa se cumprir, aleluia. E aí eu entendo uma coisa, irmão, quando é o tempo de Deus, chega e pronto. Porque olha o que o texto diz. João, o Zacarias escreve, o nome do menino é João. Elebaio, calamandaio. Aí eu gosto do olha o versículo 64. E logo sua boca se abriu. Irmão, eu tô até agora calado, esperando o tempo de Deus se cumprir. Esse é o Zacarias. Quando ele escreve o nome do menino é João, eu fico pensando, a boca dele só abriu quando Deus permitiu que ela teria que ser aberta. E eu minaio, derrebidaio. Deixa eu dar uma palavra para os irmãos, com todo respeito, a nossa família, os nossos vizinhos. Mas se nós fosse ouvir vizinho, se nós fosse ouvir parentela, nem na presença de Deus nós estaríamos. Alabaio, quelemandaio. Se eu fosse ouvir minha parentela, se a minha esposa fosse ouvir minha parentela, nem junto nós estaria. Até porque eu não tinha nada para oferecer para ela. Ela não tinha nada para oferecer para mim. Mas sabe quem nós deu ouvido? Nós demos ouvido à voz de Deus.
Porque Deus falou: eu vou te levantar como um profeta, homem. Eu vou te limpar, vou te curar, vou colocar a tua do teu lado, num só propósito, e o meu nome será glorificado. Então você, me dá, tenta refletir nisso aí. Se fosse para ouvir sua parentela, se fosse para não ouvir nossos vizinhos, aí eu te pergunto: que intimidade é essa? Que os vizinhos, que a parentela quer dar até o nome do nosso filho, quer dar até o que quer falar até do nome do filho que vai ser do casal. E Deus está dizendo: tá vendo como que é? Aleluia, aleluia. Fala só para quem é para falar. Para de ficar falando para quem não é para falar. Sabe por que às vezes você tá triste aí? Sabe por que às vezes você tá abatido aí? Porque você tem contado coisas para pessoas que não é para contar, que você tem compartilhado intimidade sua com Deus com pessoas que não é para você compartilhar. Ah, pastor, mas ela é minha irmã. Ah, pastor, mas ela é minha não sei o que, ela é minha tia. Não, Deus está dizendo: quando há um propósito de Deus, fica calado, espera o tempo. Aleluia. E deixa eu te falar uma coisa: só quem deve influenciar no meio do seu casamento é Jesus Cristo de Nazaré. É Ele que instrui, é Ele que faz você amar, é Ele que faz você respeitar, é Ele que faz você edificar o seu casamento, é Ele que te instrui. Então pare de dar ouvido para a sua parentela. Que fosse pela sua parentela e pelos seus vizinhos, já tinha mudado de lugar, já tinha mudado de casa, tinha mudado de tudo. Alabacalamandaio. Mas quem está vivendo a promessa? É o vizinho ou é você? Quem está vivendo a promessa? É seus parentes ou é você? Deus falou com quem? Com seus vizinhos ou com você? Deus visitou quem? O seu vizinho ou você? Sua parentela ou você? Deus está dizendo: aleluia, fica tranquilo, espera o meu tempo, na hora certa, quando o milagre chegar, quando o menino alabacando, remidaio, aleluia, se formar, quando o menino crescer, quando o menino nascer, eu vou dar a voz e você vai voltar a falar. Meu Deus. Irmãos, eu falo por experiência própria. Por experiência própria. E eu sei que você também tem testemunho disso. Deus não deu essa palavra em vão. Quantas vezes eu e você quebramos a cara? Quantas vezes eu e você falamos: meu Deus do céu. Eu não estou falando de revelação que Deus mandou você entregar para uma pessoa, tá, irmãos? Se Deus mandar você falar, fala. Se Deus te manter para você, fala. Agora eu estou falando de receber uma promessa, de receber uma instrução. E Deus fala: vou dar um exemplo para você quando o que acontece. Para quem não está na mesma visão, estou terminando já a mensagem. Deus dá um sonho para José. Você lembra do José? Deus dá um sonho para José. Aí o José vai, senta na mesa e fala para o pai e para os irmãos: ó, sonhei que o meu feixe estava bonito, em pé, e os seus feixes de todo mundo se prostrava diante do meu feixe. Olha o povo da família dele: você tá maluco, rapaz? Você está doido. Então você entende isso? Que muitas vezes Deus traçou um caminho para mim e para você. Deus colocou uma trajetória e Ele espera que você obedeça. Ele espere, ó, eu vou demancho, rebidaio, calabaio. Olha que Deus acabou de descer aqui do céu para nossa vida. Sabe o que Deus falou para Josué? Você vai lá, você vai dar uma volta na muralha e vai voltar para casa. Durante 6 dias você vai fazer isso, dá uma volta e volta para casa. No 7º dia, você vai dar 7 voltas. E só depois da última volta você vai gritar. Porque se gritar antes do tempo, a vitória não chega. Então, se for para ir lá e dar a volta e ficar em silêncio, Deus está dizendo: vai, dá a volta e fica em silêncio. Elemante que libidai de calabadai, ó. Ei, então deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Quem sabe você está deixando de contar o testemunho
porque estamos abrindo a boca fora do tempo. Quem sabe você está deixando de contar o milagre, porque a nossa língua não está cabendo dentro da boca. E Deus está dizendo: ei, halabaio, calabaio, elevacemi calabarúzia, elevacéuia. Ei, não deixa os de fora influenciar o propósito de Deus na sua vida. Não deixa os de fora influenciar aquilo que Deus mandou tu fazer. Não deixa os de... Ei, se Deus mandou você ir lá e abraçar, abraça. Se Deus mandou você ir lá entregar uma cesta, dar uma palavra, vai. Porque se você comentar com alguém, você corre um risco de desobedecer a Deus. E Deus está dizendo: o meu povo padece, porque eu tenho dado instrução ao meu povo, e o meu povo tem procurado agradar A e B, tem procurado opiniões de A e de B. E Deus está dizendo: eu falei contigo, eu revelei para ti, eu falei contigo, a promessa é sua. Eu falei que ia resgatar, eu resgato. Eu falei que eu ia fazer, eu faço. Mas é quando eu lebidar, eu contribuo na obediência. Fique calado, fica tranquilo. Você não precisa falar e você não precisa se justificar. O tempo de Deus vai chegar, e quando o tempo chegar, olha o que a Bíblia diz: e todas as montanhas na Judéia, todo o povo ficou sabendo, e o nome de Deus foi glorificado. O nome de João Batista, o nome do menino é João, mas o Batista é dado a ele porque ele batizava nas águas. Então ele é o João Batista, alabacalabaio. Então ele já vem de um milagre, apesar de que mesmo, aleluia, havia uma profecia sobre ele em Isaías que dizia que ele era o anjo do Senhor que prepararia o caminho. E nem por isso Zacarias ficou mencionando isso, e nem por isso Isabel ficou mencionando isso, porque o tempo de Deus é o tempo de Deus, porque o período que Deus tiver que falar, Deus vai falar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então eu quero que os irmãos entendam algo de Deus nessa noite. Aleluia, vamos entender que quando Deus falar conosco, vamos entender que Deus falar coisas particulares, de promessas particulares, sejamos nós obedientes e falar somente no tempo oportuno. Aleluia, eu não estou dizendo que você não deve contar testemunho, conte no tempo certo. O que nós estamos falando é de contar no tempo certo, porque no tempo certo Deus irá testificar para você. Agora abra a boca e o nome dele será glorificado. Agora vamos falar a verdade. Vamos falar a verdade. Se até pessoas da Bíblia, os vizinhos, a parentela, se intrometiam, o que dirá da nossa? Mas Deus está nos instruindo nessa noite. Ei, fica na obediência. Pastor, mas estão falando que eu estou fora de direção. Fica tranquilo. Pastor, estão falando que eu não sou de... Fica na paz. Pastor, estão falando, remandaio, calabarúzia. Até mesmo pessoas da igreja estão falando para mim. Deixa falar. Viva. Pastor, tem pessoas da igreja falando que eu tô fora da visão. Deixa falar. Pastor, tem gente, meus vizinhos, deixa falar. Pastor, minha parentela, deixa falar, querido. Viva o propósito de Deus. Deixa Deus cumprir a promessa. Aí eu quero ver o que os vizinhos irão falar. Porque o versículo 63 diz: e todos se maravilhavam. Receba essa mensagem nesse dia de hoje, que é o que Deus tem para nós. A pastora vai colocar por aqui. Eu quero que você entenda que Deus está falando com a sua igreja coisas íntimas, profundas. Quem sabe Deus tem falado para você: eu vou te dar uma casa nova. Quem sabe Deus está dizendo para você: eu vou te dar um ministério novo, um dom novo. Quem sabe Deus está falando para você: eu vou resgatar a sua esposa, eu vou abençoar a sua casa, vou abençoar teu filho. E Deus está dizendo: ei, guarda essa promessa contigo.
Tome cuidado para quem você fala. Porque se a pessoa não tiver no propósito, irmão, certamente ela vai te influenciar e você vai ficar com dúvida daquilo que Deus mandou você fazer, daquilo que Deus testificou para você viver. Ei, muitas vitórias nossas estão no nosso próprio silêncio. Ouve esse louvor aí. Deixa Deus falar contigo aí. Deixa Deus testificar contigo aí. Alabacalabai de calabarúzia. Relevai, jomi, dagadagandaio, emidaio. Elemanchoi, caladicibarúzia. É forte, irmãos. Aí você vai contar para alguém, a pessoa não tá ligada. Ei, viva o milagre de Deus aí, viva o propósito de Deus aí. Eu profetizo hoje na sua casa, profetizo hoje no seu casamento, no seu ministério, só vai entrar aquilo que é de Deus. Oh glória, elevaio, comidaio. Você vai parar de dar ouvido às pessoas e vai ouvir a voz de Deus. Você vai parar de ouvir a influência dos vizinhos, da sua parentela, e vai viver o que Deus tem para você, sua família, sua casa. É Deus, irmão. É Deus. É Deus falando. Remacalabai de calabarúzia. Elemandaio. Recebe aí. Recebe a instrução de Deus aí. Recebe a presença de Deus testificando para você. Ei, fica tranquilo. Fica no propósito, fica na presença. O que Deus falou, Ele vela na sua vida. Deixa as pessoas falar o que elas quiserem. Quem sabe é você, Isabel. Quem sabe é você, Zacarias. Oh glória. O interessante é que o anjo falou com Zacarias, mas o Espírito testificou com Isabel. Santo Deus, eu profetizo no seu casamento ministerial, que o que Deus visitar você, varão, que o que Deus visitar você, varoa, vai testificar com o teu esposo e o nome de Deus será glorificado. E os que estão de fora, fica tranquilo, quando ouvir um profeta só vai testificar daquilo que Deus já tem falado e mostrado. Ei, eleba calabaio. Fica na presença, fica na presença, fica na unção, fique guardado com Deus, no esconderijo de Deus. Ei, no tempo certo Ele vai abrir sua boca para contar o milagre. No tempo certo Ele vai falar para você, abre a boca, conte o milagre, porque agora eu concretizei sua vitória. Olha que louvor maravilhoso, testificando. Não perca a presença, não perca a obediência por causa das influências. Não, permaneça no propósito. Se Deus falou que sua casa vai servir, que sua casa vai erebaio, calabadui, tarabasibaio, e me calamanchomi nasibaio. Eu sinto uma glória aqui, Deus está falando para mim, profetiza na minha igreja, meu filho, profetiza para o meu povo, profetiza no casamento dos meus filhos, profetiza no ministério dos meus filhos. Ei, Deus colocou um projeto aí no seu coração, ei, Deus colocou um projeto na sua casa e viva ele, manchomi calabaio. Ele não conte agora, não é momento de contar, é momento de ficar calado, é momento de Deus manchomi na calamandai oribidaio revesemi chomi calatsibarúzia. É tempo de ficar calado e viver, é tempo de ficar calado e obedecer, é tempo de ficar debaixo da obediência, porque na hora que o milagre chegar, Deus vai falar, agora conta, agora fala, eleba calamandai
Bidai, elevar Sebidai, ó. Deixa o texto ficar eu tô aqui, Deus tá falando. Ei, olha o que Deus tá falando. Atenção. Olha o que Deus tá falando. Não é porque é vizinho, não é porque é parente. Ei, tem um limite aí. Ei, Deus tá falando aqui comigo. Ei, mesmo que seja parente, mesmo que seja íntimo. Elemandaio, elebai, chobidel, guidaio. Irmão, presta atenção. Ao ponto da pessoa querer dar nome pro seu filho. Você não acha que essa pessoa tá intrometida demais, não? Meu Deus. Hanagaio, Dagaio, de Barúzia. Então tome cuidado, irmão. Tome cuidado. É forte. Quando Deus revela, querido. Então preste atenção. O tempo de Deus, quando ele chega debaixo de uma promessa cumprida. E ele vai dizer: agora abre a boca, Zacarias, e pode contar o milagre. Porque eu contemplei a obediência sua, contemplei a obediência da sua esposa. Eu contemplei. E pode ver, quando você estiver nesse propósito, você vai estar no silêncio, muitas pessoas vão achar que você está fora de direção. Muitas pessoas vão achar que você errou. Até você mesmo vai pensar: meu Deus, mas ei, fica tranquilo. Se Deus falou, obedeça. Quietinho. Então tem momentos que nós queremos se manifestar, queremos falar, e Deus está dizendo: tranquilo. Tem um projeto novo descendo do alto para a sua vida, para a minha vida, e Deus está dizendo: dessa vez seja aprovado, não seja reprovado, não seja aprovado. E você vai contar um milagre, Isabel. E você vai contar um milagre, Zacarias. Amém?